Você está vivendo neste exato momento correndo contra o relógio, angustiado com as contas que não param de chegar e sentindo que, por mais que trabalhe até a exaustão, o dinheiro simplesmente foge das suas mãos. Essa sensação sufocante de que sempre falta algo não é apenas uma fase ruim. Não é azar e muito menos uma obra do destino. É uma doença silenciosa e altamente contagiosa chamada mentalidade de escassez, e ela está destruindo as suas chances de prosperar antes mesmo que você saia da cama pela manhã. Se você não aprender a identificar e a arrancar essa raiz de miséria da sua mente hoje mesmo, você passará o resto dos seus dias sobrevivendo de migalhas, vivendo no limite do desespero e, o que é ainda mais trágico, transferirá essa mesma maldição de limitação e medo para a próxima geração da sua família. Para não ser mais uma vítima desse ciclo devastador e para continuar recebendo as maiores lições sobre a mente humana e a sabedoria celestial, inscreva-se agora no canal Arquiteto da Mente. Deixe o seu like neste vídeo e confira os links importantes que estão disponíveis na bio. Há quase um século, os estudos mais profundos sobre a ciência do sucesso e da riqueza, conduzidos com mentes milionárias, revelaram uma verdade perturbadora que a sociedade moderna tenta esconder a todo custo. A pobreza não começa na conta bancária, ela começa e se fortalece nos pensamentos. A escassez é, antes de qualquer coisa, um estado mental de paralisia, vitimização e medo crônico. O ser humano que está aprisionado por essa mentalidade acorda todos os dias com o foco totalmente direcionado para a falta. Ele pensa incansavelmente nas dívidas imensas que precisa pagar, no dinheiro que não tem, nas portas que estão injustamente fechadas e nas oportunidades de ouro que perdeu no passado. O grande e perigoso problema é que a mente humana atua como um ímã incrivelmente poderoso e imparável, atraindo para a realidade física do indivíduo exatamente aquilo que domina os seus pensamentos de forma constante. Quando alguém foca toda a sua energia vital na falta de recursos, o seu cérebro entra em um estado primitivo de sobrevivência e alerta, bloqueando completamente a criatividade, a visão de futuro e a coragem necessária para tomar decisões prósperas. Essa pessoa passa a agir com total desespero, aceitando parcerias ruins, paralisando diante dos riscos que poderiam trazer sucesso e afastando inconscientemente as pessoas de valor que poderiam ajudá-la, simplesmente porque a sua postura e as suas atitudes exalam o puro terror da pobreza. Esse medo paralisante da miséria é apontado pela sabedoria como o mais letal e destrutivo de todos os fantasmas que assombram a mente da humanidade. O medo implacável da pobreza destrói a ambição, corta pela raiz qualquer faísca de iniciativa, aniquila a autoconfiança de forma covarde e transforma homens e mulheres de imenso potencial em meros escravos conformados de um sistema cruel. A sociedade em que vivemos, através de notícias catastróficas, fofocas vazias e amizades sem propósito, alimenta esse medo diariamente. Ela tenta convencer as pessoas o tempo todo de que os recursos do mundo são escassos e limitados e de que, para alguém ganhar e ter sucesso na vida, outra pessoa precisa inevitavelmente perder e sofrer. O arquiteto da mente rompe violentamente com essa grande ilusão e mentira. Ele compreende que o universo desenhado pela inteligência divina é infinitamente abundante e que a provisão do alto nunca se esgota para aqueles que alinham os seus pensamentos e o seu suor diário com os princípios da prosperidade. Sair da escassez não é apenas arrumar um emprego melhor. Exige, primeiramente, uma guerra brutal, constante e silenciosa dentro da própria cabeça. Exige a recusa absoluta e inegociável em participar de conversas que glorificam a falta de dinheiro, o pessimismo e a derrota. O indivíduo que deseja ascender à verdadeira riqueza precisa blindar os seus ouvidos contra a amargura alheia e começar a policiar de forma severa cada palavra que sai da sua própria boca, pois a palavra falada tem o poder de reforçar a prisão de ferro da mente ou de quebrar as suas correntes de uma vez por todas. Para iniciar essa monumental quebra de correntes que prendem a alma na miséria, a primeira atitude inegociável é substituir com urgência a vibração do desespero pela vibração da gratidão viva e do preparo incansável.
A mente escassa concentra-se exclusivamente naquilo que está faltando. A mente próspera foca com extrema gratidão no que já possui nas mãos, por menor ou mais simples que seja, e no que é capaz de construir a partir de agora com o seu próprio suor. A sabedoria imemorial ensina com clareza que aquele que é fiel e verdadeiramente grato no pouco será honrado e colocado sobre o muito no tempo certo. Quando o ser humano agradece pelo pão de hoje com sinceridade e fé, ele neutraliza o veneno ardiloso da ansiedade pelo dia de amanhã. Ao mesmo tempo, ele adota uma postura agressiva e constante de aprendizado e execução. A riqueza honesta e o dinheiro são resultados matemáticos e diretos do conhecimento especializado e da capacidade maravilhosa de resolver os problemas do mundo de forma eficiente. O construtor sereno do seu destino não senta no sofá esperando que a sorte ou que o governo batam à sua porta. Ele estuda de forma voraz na escuridão das madrugadas. Ele adquire novas habilidades valiosas. Ele aperfeiçoa o seu ofício até a excelência máxima e torna-se um profissional absolutamente indispensável. Ele entende de uma vez por todas que o dinheiro não é um mestre tirano a ser adorado ou temido com angústia, mas sim uma ferramenta, uma energia limpa de troca que flui de forma natural para as mãos e para o lar daqueles que entregam valor real, serviço honesto e excelência inquestionável à sociedade. Portanto, o primeiro e mais doloroso passo para sair do abismo escuro da escassez não é correr desesperadamente e sem rumo atrás de dinheiro fácil, mas sim sentar em silêncio profundo, purificar a própria mente do fantasma do medo e construir, tijolo por tijolo, um caráter forjado na fé e uma inteligência que a pobreza simplesmente não suporta enfrentar. Quando a mente é purificada do medo paralisante da miséria, surge um espaço sagrado e antes ocupado pelo caos que precisa ser preenchido de forma imediata e cirúrgica com uma direção inegociável. A pobreza é uma força de gravidade esmagadora, uma correnteza violenta que atrai para o abismo do fracasso todos aqueles que caminham pela vida sem um rumo claro e definido. Nos vastos e profundos estudos sobre a formação das maiores fortunas da história da humanidade, descobriu-se de forma incontestável que o maior e mais leal aliado da escassez é a falta de um propósito central. O homem que não possui um objetivo grandioso e cravado na sua alma é classificado pela ciência do sucesso como um eterno derivante, uma folha seca jogada ao vento que é arrastada sem qualquer resistência para onde quer que as crises econômicas, o desespero e as opiniões alheias a levem. A mentalidade de escassez prospera de forma magnífica na incerteza, na dúvida e na passividade crônica. Para quebrar definitivamente as algemas desse estado de sobrevivência miserável, o indivíduo precisa estabelecer imediatamente o que a sabedoria clássica chama de desejo ardente. Não se trata de forma alguma de um simples e fraco pensamento passivo, como um gostaria de ter mais dinheiro ou espero que as coisas melhorem no próximo ano. Desejos fracos e frouxos trazem resultados fracos e frouxos, obedecendo à mesma lei da física em que um fogo pequeno produz pouco calor. O desejo ardente é uma obsessão nobre e magnífica, uma meta tão grandiosa, clara e pulsante que domina absolutamente todos os pensamentos do indivíduo, desde o momento em que ele abre os olhos pela manhã até o instante em que adormece exausto. É a conversão de um sonho vago em um projeto de vida implacável, sustentado por planos práticos rigorosos e por uma fé inabalável de que a provisão divina já está a caminho para coroar e abençoar o trabalho incansável daquelas mãos. A transmutação desse desejo ardente em uma realidade física e em uma conta bancária próspera exige, inevitavelmente, uma quebra brutal e corajosa com o ambiente que alimenta a limitação e o medo. A escassez é uma doença psíquica e espiritual altamente contagiosa, transmitida de forma invisível através do convívio diário. É um princípio irrefutável e absoluto da natureza humana que o indivíduo se torna, com o passar do tempo, a média exata das pessoas com quem ele passa a maior parte dos seus dias. Se um homem decide sentar-se diariamente em uma mesa cercada por pessoas que apenas reclamam da economia do país,
que falam mal daqueles que prosperaram, que se vitimizam o tempo todo e que enxergam apenas tragédias intransponíveis no horizonte, é absolutamente impossível que ele consiga construir riqueza e paz. A mente subconsciente absorve esse veneno letal de forma silenciosa e passa a aceitar a derrota e a mediocridade como o padrão normal e aceitável da existência. O arquiteto da mente age com a precisão fria e calculista de um cirurgião, para cortar imediatamente esses laços destrutivos e apodrecidos. Ele compreende a necessidade vital, urgente e sagrada de formar o que os grandes líderes chamam de aliança de mentes. Isso significa buscar ativamente e blindar o seu círculo íntimo, com pessoas que pensam exclusivamente em soluções, que discutem ideias inovadoras de negócios, que celebram o sucesso alheio com pureza e que possuem uma fome inesgotável por crescimento, honra e retidão. Quando duas ou mais mentes se unem em perfeita harmonia, lealdade absoluta e com um propósito elevado, elas criam uma terceira força invisível, um poder intelectual e espiritual formidável que atrai oportunidades milagrosas e que acelera de forma assustadora a saída da pobreza. Escolher as companhias certas e afastar os embaixadores do pessimismo não é um ato de arrogância ou vaidade, mas sim um instinto sagrado de sobrevivência e de proteção ferrenha do próprio destino. Dentro dessa nova atmosfera blindada e alimentada por um propósito feroz, torna-se estritamente necessário aniquilar outra grande e ardilosa mentira que aprisiona silenciosamente a humanidade nas garras da escassez: a ilusão covarde do momento perfeito. A mente dominada pela pobreza é mestra na arte obscura da procrastinação e das desculpas elaboradas. Ela sempre encontra uma justificativa incrivelmente lógica e aparentemente sensata para não agir no dia de hoje. O indivíduo de mente escassa diz a si mesmo repetidas vezes que vai começar a investir apenas quando sobrar muito dinheiro, que vai abrir o seu próprio negócio apenas quando a economia do país estiver perfeitamente estável, ou que vai buscar mais conhecimento apenas quando tiver mais tempo livre na sua agenda. Esse momento perfeito, totalmente idealizado e livre de riscos ou dor, simplesmente não existe em nenhum lugar do universo, e sentar para esperar por ele é a garantia absoluta e incontestável do fracasso e da miséria contínua. O tempo é o recurso mais implacável, escasso e precioso que o Criador concedeu de forma igualitária aos homens, e ele não perdoa de forma alguma aqueles que o desperdiçam esperando por facilidades e garantias inexistentes. A sabedoria imemorial exige de forma dura que a ação comece exatamente de onde a pessoa está no momento presente, utilizando exatamente as ferramentas, o conhecimento e os escassos recursos que ela tem nas mãos naquele exato segundo. A ação contínua e incansável, ainda que inicialmente seja imperfeita, pequena ou cheia de falhas, quebra instantaneamente a paralisia do medo, gera a energia vital do movimento e força o ambiente ao redor a se curvar e a se adaptar à nova realidade que está sendo forjada. O sucesso financeiro e a verdadeira liberdade não são um evento mágico que cai do céu no colo das pessoas passivas. Eles são o resultado matemático e exato da execução implacável, da correção rápida de rotas e da ousadia colossal de dar o primeiro passo no escuro, confiando plenamente que o chão vai aparecer sob os pés ou que os céus, em sua infinita bondade, darão as asas necessárias para voar. A sustentação dessa execução violenta e diária só se mantém em pé frente às adversidades do mundo através da aplicação inegociável da fé verdadeira e prática. No severo e exigente campo de batalha da construção da prosperidade, a fé não é interpretada como uma simples e cômoda crença passiva, mas como uma força motriz ativa, irresistível e transformadora. A mentalidade de escassez é cega. Ela só consegue acreditar naquilo que os olhos físicos podem atestar no momento. A conta bancária completamente vazia, as portas fechadas e os boletos que se acumulam sobre a mesa. A mente próspera e treinada, no entanto, utiliza a fé aplicada como um poderoso telescópio para enxergar a riqueza palpável, muito antes mesmo que ela se materialize no plano físico. É a capacidade sublime e divina de visualizar o projeto grandioso já concluído, de sentir a mais profunda gratidão pela provisão financeira antes mesmo dela chegar e de agir todos os dias, incansavelmente, com a postura inabalável, os hábitos e a nobreza de quem já possui exatamente aquilo que deseja alcançar.
O subconsciente humano, em sua complexidade majestosa, não sabe diferenciar uma experiência física real de uma imagem mental criada com extrema nitidez e intensa emoção. Quando a mente é bombardeada e impregnada de forma constante, com pensamentos altivos de vitória, abundância e paz, ela começa a trabalhar de forma autônoma e silenciosa para transformar essa forte imagem interna em uma realidade palpável no mundo exterior, aguçando incrivelmente a intuição do indivíduo para enxergar caminhos lucrativos e saídas brilhantes que sempre estiveram ali, bem diante dos olhos, mas que a densa neblina do desespero e da escassez impedia de ver. Aquele que domina as engrenagens dessa fé aplicada recusa-se frontalmente a aceitar as terríveis limitações do presente como a sua sentença final e imutável. Ele caminha pelo mundo de cabeça erguida, com o peito cheio de esperança e os braços prontos para o trabalho duro, sabendo de forma cristalina que a miséria é apenas um estado temporário e purificador e que a sua determinação inquebrável, perfeitamente aliada à graça suprema do alto, é infinitamente maior, mais forte e mais poderosa do que qualquer crise terrena ou desafio financeiro que ouse cruzar o seu caminho. A consolidação da fé e do desejo ardente cria uma energia poderosa, mas essa energia divina e vibrante dissipar-se-á rapidamente no ar vazio se não for canalizada com extrema precisão por meio do conhecimento especializado. A sociedade contemporânea engana cruelmente as massas ao afirmar de forma categórica que o simples acúmulo de informações gerais, de notícias aleatórias ou de diplomas tradicionais enfileirados na parede é a garantia absoluta de riqueza e proteção. A mente que ainda está aprisionada pelas correntes da escassez acredita ingenuamente que a educação termina no exato momento em que se sai dos portões da escola, fechando os livros e parando no tempo, aguardando que o mercado reconheça um valor que ela já não possui. No entanto, o conhecimento puro só atrai a prosperidade quando é inteligentemente organizado e direcionado para um plano prático de ação contínua. O dinheiro não responde à inteligência passiva, mas sim à inteligência ferozmente aplicada. O arquiteto da mente compreende que ele precisa se tornar um mestre absoluto em solucionar um problema específico do mundo real. Ele não busca saber um pouco sobre tudo para impressionar os outros em rodas de conversa vazias, mas busca investigar e dominar absolutamente todos os detalhes sobre a sua área de atuação, transformando-se em uma peça rara, valiosa e insubstituível no grande e impiedoso tabuleiro do mercado financeiro e corporativo. Ele dedica as suas noites e horas de descanso ao estudo voraz, entendendo perfeitamente que o verdadeiro valor de um homem é medido pela raridade da sua habilidade e pela excelência com que ele serve ao seu semelhante. Aquele que domina o seu ofício com uma maestria inquestionável jamais conhecerá a dor dilacerante e a humilhação de implorar por uma vaga de emprego ou por um prato de comida, pois o mundo inteiro sempre abrirá as suas maiores portas e os seus cofres mais protegidos para recompensar generosamente o serviço de alta excelência. Para que esse brilhante conhecimento especializado não seja desperdiçado e se transforme na ponte indestrutível que retira a família da pobreza e a transporta de forma segura para a riqueza inabalável, é estritamente necessário forjar o que a ciência do sucesso chama de plano organizado. O desejo profundo, mesmo quando acompanhado de muito conhecimento, se não possuir um plano milimetricamente estruturado, é apenas uma ilusão frágil, um delírio passageiro que morre asfixiado diante do primeiro obstáculo real que a vida apresentar. A mentalidade miserável age o tempo todo pelo impulso cego, esperando por um golpe de sorte ou vivendo no improviso amador diário, acordando todos os dias sem saber exatamente qual será a sua principal batalha e a sua prioridade. A sabedoria milenar exige a criação de planos cristalinos, lógicos e escritos no papel, com precisão matemática. É a arte majestosa de prever os grandes movimentos, calcular os riscos com extrema frieza e desenhar a rota exata que conduzirá ao tesouro prometido. E se o primeiro plano falhar e desmoronar completamente diante da crueldade e das oscilações do mercado,
O verdadeiro e grandioso estrategista não se desespera de forma alguma, não derrama lágrimas inúteis de autopiedade e não gasta o seu tempo precioso culpando o governo, a economia ou a falta de oportunidades. Ele entende com uma lucidez cortante que uma falha temporária jamais significa a derrota definitiva, mas apenas um aviso claro do alto de que o plano original precisava ser severamente ajustado e polido. Ele senta-se novamente na escuridão silenciosa e pacífica do seu quarto, respira fundo, revisa as suas estratégias falhas e constrói um segundo plano, infinitamente mais forte, engenhoso e blindado do que o primeiro. A escassez é imediatamente aterrorizada e recua com medo diante da presença de um ser humano que se recusa categoricamente a aceitar o fracasso e que possui a ousadia de planejar e replanejar a sua vitória quantas vezes forem estritamente necessárias, suportado pela convicção inegociável de que o universo cede espaço para aquele que sabe exatamente para onde está marchando. O maior assassino oculto de grandes planos e o carcereiro mais implacável da prisão da pobreza é o terrível e sorrateiro hábito da indecisão, que caminha sempre de mãos dadas com a sua irmã gêmea e igualmente letal, a procrastinação. Os estudos aprofundados sobre as grandes fortunas da humanidade demonstraram de forma chocante que as mentes prósperas possuem a capacidade extraordinária de tomar decisões de forma extremamente rápida, segura e de alterá-las de forma muito lenta e criteriosa, apenas quando os fatos exigem uma mudança estrutural. Em contrapartida absoluta, as mentes escassas demoram uma eternidade dolorosa e angustiante para tomar qualquer tipo de decisão, paralisadas pelo terror paralisante do que as outras pessoas vão pensar, e quando finalmente encontram a coragem para decidir, desistem com uma rapidez vergonhosa na primeira e menor contrariedade que encontram. A indecisão é um veneno letal que paralisa a alma, drena de forma agressiva a energia vital e afasta a providência divina, pois os céus não têm o poder de abençoar os passos e os caminhos de quem se recusa covardemente a caminhar. O arquiteto da mente treina o seu cérebro todos os dias para agir com a velocidade e a precisão afiada de um raio. Ele não permite, sob nenhuma hipótese, que as opiniões medíocres de parentes limitados ou as críticas envenenadas de vizinhos invejosos ditem o rumo majestoso do seu destino. A opinião alheia não solicitada é a mercadoria mais barata, perigosa e abundante da face da terra, e aquele que constrói a sua vida e as suas escolhas, baseado no que os outros vão dizer, está assinando com as próprias mãos a sua sentença de escravidão contínua e amarga. Tomar uma decisão firme, corajosa e inegociável de enriquecer de forma honesta, cortando imediatamente todas as pontes de recuo e queimando as amarras com a pobreza do passado, é o ato de bravura suprema que ativa as forças mais grandiosas e protetoras do universo a favor daquele que tem a ousadia magnífica de sonhar grande e executar com perfeição. Coroando e selando essa gigantesca muralha intransponível erguida contra a miséria, destaca-se a virtude mais fria, solitária e magnífica do caráter humano, a persistência inabalável e absoluta. A persistência é para o caráter invisível de um indivíduo exatamente o que o carbono representa para o aço na natureza. É o elemento químico exato que confere a força indestrutível e a resistência máxima contra os golpes da vida. A jornada honrosa para fora do vale da escassez não é e nunca será um passeio agradável em um dia de sol e brisa leve. É uma marcha exaustiva, dura e muitas vezes solitária por um deserto sombrio, repleto de miragens tentadoras, de cansaço mental profundo e de fortes ventos contrários. A imensa maioria da humanidade fraca abandona os seus projetos mais sagrados e retorna para o conforto doloroso, porém conhecido, da pobreza exatamente no momento em que a dor do esforço e da incerteza se torna mais aguda. Eles desistem de forma covarde quando estão a um minúsculo milímetro de encontrar as veias de ouro, simplesmente porque a sua mente destreinada não suportou o calor da fornalha e a pressão da provação. O governante das suas próprias emoções entende que a persistência não é um dom genético, mas um poderoso estado de espírito que pode e deve ser cultivado incansavelmente, ancorado sempre em um propósito claro, em uma autoconfiança inquebrável,
e na absoluta precisão matemática dos seus planos. Quando a extrema fadiga tenta esmagar a sua vontade e as cruéis circunstâncias gritam ensurdecedoramente para que ele se renda e aceite a vida mediana, ele fecha os olhos com firmeza, ignora a dor física e recorda vividamente o seu desejo ardente, buscando forças invisíveis nas profundezas insondáveis da sua fé inabalável no Criador. Ele sabe e aceita perfeitamente que a derrota só se torna real e permanente no exato momento em que ela é aceita dentro da própria mente como uma realidade imutável. Recusar-se terminantemente a desistir é o grandioso teste de fogo que separa de forma brutal os verdadeiros reis da terra daqueles que vieram apenas para servir de plateia, aplaudindo o sucesso alheio. A escassez não tem absolutamente nenhum poder, nenhuma arma secreta e nenhum argumento válido contra um coração que se recusa a parar de bater pelo seu grandioso propósito, garantindo de forma matemática que não importa quantas quedas ou lágrimas ocorram pelo caminho árduo, a vitória final, o acúmulo de riquezas e a abundância verdadeira sejam sempre e tão somente uma questão de tempo divino e esforço contínuo. A vitória final contra a mentalidade de escassez exige a compreensão do mecanismo mais profundo e formidável de toda a existência humana, a mente subconsciente. A ciência do sucesso ensina que a mente consciente, aquela que toma as decisões diárias e analisa os fatos lógicos, é apenas o porteiro de um castelo imensurável. O verdadeiro mestre do castelo, aquele que dita o destino, atrai as oportunidades e molda a realidade física, é o subconsciente. O grande e perigoso detalhe sobre essa força monumental é que o subconsciente não possui a capacidade de julgar se um pensamento é destrutivo ou construtivo, se traz riqueza ou miséria. Ele simplesmente aceita como verdade absoluta qualquer ordem que lhe seja entregue repetidamente com forte emoção. Quando o indivíduo passa os dias dominado pelo terror de não conseguir pagar as contas, sentindo o peso da angústia e reclamando da falta de dinheiro, ele está enviando ordens diretas para que o seu subconsciente produza exatamente mais daquilo. O subconsciente obedece a essa vibração de medo cego e trabalha de forma invisível para garantir que o fracasso e o desespero continuem se manifestando na vida prática. Por outro lado, quando o arquiteto da mente domina os seus pensamentos e planta sementes de fé inabalável, de gratidão antecipada e de imagens claras de abundância, o subconsciente recebe uma nova e gloriosa missão. Ele se conecta instantaneamente com a inteligência infinita do universo, com a sabedoria do próprio Criador, e começa a atrair os recursos perfeitos, as ideias inovadoras e as pessoas certas que transformarão aquele desejo inicial no mais puro, limpo e abundante ouro. Para garantir que apenas as sementes da prosperidade sejam plantadas nesse solo sagrado e fértil, o indivíduo precisa erguer uma barreira intransponível contra as influências do mundo e contra as emoções inferiores. A miséria emocional é o adubo perfeito para a pobreza financeira. Sentimentos sombrios como a inveja do sucesso alheio, a ganância desmedida e o desejo cruel de vingança envenenam imediatamente a fonte da intuição e cortam o elo poderoso com a providência divina. É matematicamente impossível e espiritualmente inviável que uma mente dominada pela amargura crônica consiga atrair riquezas duradouras. Aquele que deseja prosperar de forma inabalável e honesta precisa passar por um rigoroso processo de purificação interior. Ele deve treinar o seu coração para celebrar as vitórias dos outros com a mais absoluta sinceridade e alegria, entendendo que a abundância que flui para o próximo é a prova cristalina de que a mesma fonte inesgotável está disponível para todos. Ao substituir os pensamentos de inveja pela pura admiração e o medo paralisante pelo desejo nobre de servir à sociedade com excelência, as emoções positivas assumem o controle absoluto. O magnetismo pessoal dessa mente purificada atinge níveis colossais, transformando o homem em um verdadeiro farol que atrai o sucesso financeiro e o respeito natural, sem a menor necessidade de recorrer à manipulação ou à desonestidade para vencer. Nesse estágio supremo de domínio mental e espiritual, desperta-se de forma gloriosa o que os grandes estudiosos classificam como o sexto sentido, ou a intuição iluminada. Quando a mente está completamente livre do fantasma da escassez, quando o propósito está firmemente estabelecido com fé e as emoções estão purificadas pela bondade, o ser humano já não precisa forçar as engrenagens da vida para encontrar respostas difíceis. A intuição
passa a operar como um anjo da guarda invisível e infalível, sussurrando soluções geniais para problemas complexos, emitindo alertas silenciosos contra negócios perigosos e apontando o momento exato e perfeito para agir. É através desse canal sagrado e silencioso que o Criador se comunica com a mente treinada, guiando os passos daquele que escolheu abandonar o egoísmo para construir algo grandioso na Terra. Aquele que governa a si mesmo aprende a confiar cegamente nesses instintos luminosos. Ele entende que não está mais sozinho na batalha pela sobrevivência diária, mas que atua em perfeita parceria e harmonia com as forças mais poderosas do universo. As crises econômicas já não o assustam e as notícias desesperadoras já não roubam a sua paz, pois ele sabe que a sua intuição, alimentada pelos céus, sempre lhe mostrará a saída segura e o caminho oculto para a prosperidade. A grandiosa e definitiva vitória sobre a escassez transcende o mero acúmulo de notas de dinheiro em uma conta bancária. A verdadeira e majestosa riqueza não é medida apenas pelos bens materiais que podem ser exibidos para uma sociedade fútil, mas pela indestrutível paz de espírito que inunda a alma. Libertar-se da mentalidade de pobreza é quebrar as correntes milenares que aprisionaram gerações inteiras de uma família na humilhação, na limitação e no desespero de não saber o que comer amanhã. Quando um homem tem a coragem colossal de enfrentar os seus medos mais profundos, dominar a própria mente e construir um império de prosperidade honesta, ele não apenas altera o seu destino financeiro, mas purifica toda a sua linhagem. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos não herdarão o peso esmagador do medo da falta de pão. Eles herdarão um DNA espiritual forjado na fé inquebrável, na excelência do trabalho duro e na certeza absoluta de que são perfeitamente capazes de conquistar o mundo com honra e retidão. Essa é a verdadeira herança dos grandes. O homem liberto da miséria olha para trás e reconhece que o abismo da escassez não foi um castigo cruel, mas a fornalha purificadora necessária para forjar a sua sabedoria e a sua compaixão. Ele caminha pelo resto dos seus dias com a cabeça erguida, os pés firmes no chão e o coração eternamente grato ao céu, vivendo a liberdade esplêndida e abundante que está reservada apenas àqueles que tiveram a audácia de não aceitar a derrota e decidiram governar o seu próprio destino.